Aos 16 anos, você provavelmente estava comendo terra, enquanto Colton Moore estava ocupado roubando um avião sem nem mesmo saber pilotar. O garoto era literalmente um Deadpool da vida real. Cometeu cerca de 67 crimes e o fim dessa história, com certeza você não vai adivinhar. Não, isso não é um texto aleatório escrito por uma IA, e sim a história inacreditável de Colton Harris Moore, também conhecido como o Bandido Descalço. Dr. Kruger, seu pesadelo, nossa felicidade. Os feitos de Colton se aproximam de um filme como Deadpool, com muita ação e controvérsia. Mas o início de tudo se parece com algo do estilo Homem-Aranha, aquele filme de 2002, em que o Peter Parker está no fundo do poço. E quem disse que isso é problema meu? Colton nasceu em 22 de março de 1991, no condado de Skagit, e cresceu na ilha Kamano, um lugar com uma população com cerca de 15 mil habitantes, pequenininha. Filho único, Colton vivia em um trailer com Pamela Kohler, sua mãe, uma alcoolista que usava o dinheiro do vale-refeição para comprar cerveja, deixando o filho passar fome. Já Gordon Moore, o pai de Colton, os abandonou quando ele nasceu, mas mesmo assim, entrava e saía do trailer em que Pamela e Colton moravam. Além de não ter o básico para sobreviver, Colton sofria nas mãos de sua mãe, que abusava dele de forma física e mental. Tudo isso foi revelado por Bob Friel, que publicou um livro sobre a infância de Colton. O autor conta que teve pesadelos ao descobrir tudo o que Colton passou vivendo no trailer com sua mãe e seu pai, que fazia visitas esporádicas ao lugar. Aos 7 anos, Colton já fugia de casa regularmente, se escondendo na floresta. O lugar onde morava era cheio delas. A vida em casa se tornava pior. E quando tinha 12 anos, o menino foi sufocado pelo pai, que foi condenado. Na ocasião, Colton chamou a polícia e quando foi salvo, ele disse a uma assistente social que sua mãe não gostou que ele tivesse pedido ajuda. A situação da família era grave e um assistente social disse: Colton quer que a mãe pare de beber, consiga um emprego e tenha comida em casa, mas a mãe recusa. A mãe de Colton sempre colocou a bebida antes do filho. Segundo Jake Staggs, uma mulher que conviveu com Pamela, o próprio nome de Colton é uma homenagem à bebida, um licor de malte chamado Colt 45. A situação era terrível. A mãe não se importava com ele, vivendo em um vício incessante, e seu pai também não ganharia nenhum prêmio de pai do ano. Então, Colton estava por conta própria, vivendo em um trailer desgastado e com uma geladeira vazia, a não ser pelo bolor que crescia no congelador sobre um saco de batata frita. Colton decidiu conseguir o que era necessário para viver, por conta própria. Sem alimentos em seu lar, ele deu um jeito nisso, invadindo casas e roubando tudo o que queria. Desde o começo, as invasões de Colton eram diferentes dos vandalismos que outros adolescentes faziam. Ele não entrava nas casas para roubar coisas normais. Ele entrava nos lares dos moradores da região para roubar comida. Nessas invasões, Colton comia e passava as noites nas residências, enquanto os donos estavam fora. Era ensino médio. Colton sofria bastante na escola. No entanto, Harley se aproximou dele e as coisas mudaram. Harley era filho adotivo, pois sua mãe o havia abandonado. Ele também tinha uma vida complicada. Começou a roubar com 7 anos e logo os dois passaram a conversar sobre os seus planos para crimes na região. Goddamn plan! Os dois praticaram alguns roubos juntos e Harley serviu como uma espécie de mentor para Colton, ensinando ele a invadir sem ser pego. Mas logo isso evoluiu para roubos de mercados e lojas da região. E além de roubar comida, Colton também roubava dinheiro. Algo que as pessoas percebiam é que Colton gostava muito de pipoca, pois sempre encontravam isso pelo chão depois dos roubos. Um dos moradores da região e dono de um mercado começou a dormir dentro do estabelecimento, pois não podia ter mais prejuízos com as invasões de Colton. Seu sustento e o de sua família vinha daquele mercado. Essa onda de crimes começou a chamar a atenção dos moradores, que estavam assustados com a situação. Os moradores se reuniram e chegaram a uma conclusão. Queriam que Colton parasse com os roubos e invasões,
mas não queriam que ele fosse ferido, pois muitos sabiam da forma com que ele tinha sido criado e se compadeciam por sua história. Pamela, a mãe de Colton, era do tipo que muitas vezes recepcionava estranhos, até mesmo a mídia, com sua arma. Então estava claro que o lar que o menino cresceu era disfuncional. Mas todos queriam que Colton fosse parado, então a perseguição policial começou. O lugar em que ele estava cometendo os crimes não poderia ser melhor para ele. Acontece que muitos dos moradores só iam para a ilha para passar alguns períodos, pois o lugar é lindo e costumava ser muito tranquilo. Por isso, era comum que diversas casas estivessem cheias de comida, dinheiro e itens pessoais de seus proprietários, mesmo que não houvesse nenhuma pessoa dentro delas. Os crimes continuavam, mas a população e a polícia estavam no encalço de Colton, e foi quando um morador viu as luzes de uma casa da região acesas. No entanto, havia um detalhe: o proprietário estava fora. A polícia foi chamada e, após uma negociação tensa, Colton foi capturado. Ele enfrentou 23 acusações criminais por roubo de itens, de identidades, cartões de crédito e pedidos fraudulentos, e, como resultado, foi condenado a 3 anos no sistema juvenil. Ele ficou na instituição durante 1 ano e foi elogiado por bom comportamento. Porém, quando faltavam 2 anos para ser libertado, ele decidiu que já era o momento de sair dali, então pulou a janela e fugiu. Ele imediatamente começou a ser caçado pela polícia. Ele se escondia nas áreas florestais da ilha. Os policiais encontravam alguns dos itens roubados, como joias e dinheiro, mas nunca encontravam Colton. Em 18 de julho de 2008, Colton estava pilotando um carro roubado. A polícia estava o perseguindo, até que ele bateu o veículo e fugiu antes que a polícia o capturasse. Quando os oficiais chegaram ao local, encontraram uma mochila com uma câmera fotográfica. E havia fotos, selfies de Colton posando para a câmera de uma forma tranquila e relaxada. Era claramente uma forma de Colton mostrar para os policiais o quanto ele estava a muitos passos à sua frente. E essa mensagem ganhou o mundo quando a foto de Colton foi espalhada pela internet. A mesma imagem que estampava os seus cartazes de "Procura-se" estava nas diversas comunidades do Facebook e nas camisetas das milhares de pessoas que o idolatravam. A internet se encheu de memes. Colton era um astro de filme de ação na vida real. Ele se esgueirava da polícia e, como as próprias autoridades disseram, Colton estava em todo lugar e em lugar nenhum. Ele foi de um jovem desamparado e que sofria em um lar disfuncional para um anti-herói mundialmente conhecido e amado. Colton era como Jordan Belfort, o lobo de Wall Street, ganhando a sua riqueza de forma ilegal, mas ainda mantendo o charme que conquistava muitas pessoas que diziam que ele estava certo em se rebelar. Muitos diziam até que ele era o Billy the Kid dos tempos modernos. As páginas do Facebook que admiravam os seus feitos ganhavam seguidores sem parar. Em sua fuga do FBI, Colton ficou conhecido por andar descalço e deixar pegadas ao sair das propriedades. Além de sua preferência por não usar sapatos, o que lhe rendeu o apelido de bandido descalço, ele também desenhava as suas pegadas no chão e escrevia algo que quer dizer até mais em algumas cenas dos seus crimes. Em 12 de novembro de 2008, com 16 anos, Colton rouba um avião e, após sobrevoar as Ilhas Orcas, cai perto de Yakima. O detalhe mais impressionante é que ele nem mesmo deveria estar voando, pois Colton não é um piloto de avião formado. O que acontece é que ele sempre gostou muito de aviões, desde a sua infância. Ele costumava desenhar aviões e falar sobre voar, e foi lendo manuais de voo e assistindo vídeos de DVD que aprendeu como pilotar, algo que deixou todos de queixo caído quando descobriram. E o mais surpreendente foi que, mesmo sofrendo essa queda de avião, Colton sobreviveu e, mais uma vez, escapou da polícia. Não estou surpreso que Colton tenha sobrevivido a uma queda de avião, mas me surpreende que ele tenha sobrevivido à sua mãe. Seu advogado diria futuramente. Em 2010, Colton recebia mais atenção da polícia e do FBI do que Bin Laden. Ele tinha roubado 4 aviões e seguiria a sua trilha, roubando um barco. Porém, ele fez uma pausa e deixou $100 em uma clínica veterinária. O bilhete disse:
use o dinheiro para os animais. E Colton assinou como o Bandido Descalço, adotando o apelido que seus fãs lhe deram. Esse bilhete deu para os policiais uma ideia de para onde ele estava indo. Então começaram a rastrear roubos de carros em Oregon, Idaho e Wyoming. Mas além disso, isso deu gás à comunidade de admiradores de Colton, que agora o admiravam ainda mais por ser alguém que amava os animais. E fotos de sua infância, junto à sua cachorrinha Melanie, mostram que esse amor pelos animais sempre existiu. As buscas continuaram até que algo inusitado aconteceu. Em Yankton, Kelly Kneifel, sua esposa e seus 4 filhos estavam cansados, pois voltavam para casa às 3 da manhã. Ele estacionou o carro e eles saíram, entrando em casa. Nada fora do comum. Até que a mulher vê algo estranho. "Eu vi um intruso!" ela gritou, saindo da casa e indo em direção ao seu marido. Kneifel entrou correndo em sua casa e viu Colton despido, fugindo dele. Uma perseguição começou, com Kneifel gritando para Colton sair de sua casa, até que, de repente, ele percebe um laser apontado para ele. "Pare! Eu tenho uma arma! Vou atirar! Vou atirar!" Colton grita, e não está brincando. Kneifel recuou e chamou a polícia, mas quando eles chegaram, Colton havia fugido novamente. A fuga continuava, mas estava perto do fim. Após roubar $150 e uma camiseta, Colton estava prestes a tentar fugir de barco. Porém, em sua fuga, os policiais já estavam prontos para agir. Colton conseguiu ligar o seu barco e pilotá-lo durante alguns minutos, mas logo o tiroteio começou. Em uma cena digna de um filme hollywoodiano, um tiro de espingarda acertou o motor do barco, que parou imediatamente. Colton então se rendeu, gritando para não atirarem mais, pois ele não conseguia ouvi-los. Em julho de 2010, a aventura do Bandido Descalço teve o seu fim. E quando Colton foi pego, não houve nenhuma surpresa quando os noticiários mostraram que ele não calçava nada. Quando enfim foi capturado, Colton parecia um astro de filmes de ação. Ele tinha uma legião de fãs que admiravam a forma rebelde com que ele vivia, e tinha aqueles que repreendiam os seus feitos, por ter dado prejuízo a muitas pessoas. E como em um bom filme, havia algo que o personagem levava consigo, e que remetia à sua vida antes de tudo. No caso de Colton, era a sua mochila surrada. Dentro da mochila estavam itens que nada remetiam a um ladrão, que escapava de todas as investidas do FBI. O que ele levava em sua mochila eram desenhos de aviões, feitos durante a sua infância, 2 fotos da 5ª série e um certificado dos escoteiros da América. Quando perguntado sobre onde ele conseguiu a sua arma, uma Walther PPK, uma arma que James Bond poderia usar, a resposta dele é que não se lembra, o que faz todos darem risadas. Quando Colton é transferido de Eleuthera para Nassau para seu julgamento, ele aparece descalço e um homem grita: "Nós amamos você, bandido descalço." Tudo o que Colton passou rendeu a ele um estudo feito pelo autor Bob Friel, que pesquisou sobre a sua infância e sobre os seus crimes antes de escrever o livro sobre o caso. Nas páginas, o autor expõe a vida do menino inocente e desamparado, antes de começar a sua onda de crimes e se tornar um potencial assassino quando é pego em flagrante por um dono de uma propriedade. Colton causou tanta comoção pelos seus admiradores e pelas pessoas que queriam que ele fosse capturado o mais rápido possível, que uma recompensa de $10.000 foi oferecida para quem desse pistas de seu paradeiro. 4 homens dividiram o valor após darem algumas pistas sobre o bandido descalço, e um deles, um segurança, confirmou por e-mail que recebeu parte do dinheiro. Colton foi finalmente preso e era suspeito de cometer quase 100 crimes. Roubar 11 barcos, 14 carros, 3 armas e 5 aviões. Um número inacreditável de crimes, ainda mais para alguém com menos de 20 anos. Ele havia sido capturado, mas para defender o bandido descalço, entrou em cena outro personagem muito conhecido da mídia. Com tantos crimes e tendo feito a polícia de gato e sapato tantas vezes, esse moleque deve ter pegado uns 20 anos de prisão, você deve estar pensando. Porém, surpreendente, o que houve foi que Colton pegou 7 anos. Sim, ele conseguiu essa proeza, mas não foi à toa.
A defesa de Colton foi feita por John Henry Brown, e, se você não reconheceu esse nome agora, você não vai mais esquecer. Ele é ninguém menos que o advogado que fez a defesa de Ted Bundy, o sequestrador, assassino em série que confessou 30 homicídios, e Robert Bales, o ex-atirador do exército que foi o responsável pelo evento que ficou conhecido como o Massacre de Kandahar, na qual 16 civis foram eliminados por ele no Afeganistão. Esse advogado é muito conhecido por defender clientes que muitas pessoas enxergam como indefensáveis, e o seu próprio livro, chamado The Devil's Defender, gira em torno dessa reputação. Nesse livro, o próprio advogado faz a pergunta que muitos fazem: defender o mal também o torna mal? O advogado contou que Colton ficou aliviado em não pegar uma pena maior e que se arrependeu de seus atos. Colton já tinha brincado com as autoridades ao deixar suas pegadas, que tornaram-se a sua marca registrada, tinha deixado fotos de si mesmo e bilhetes desafiando os policiais a encontrá-lo. Ele tinha colocado o FBI atrás dele e feito muitos acreditarem que ele era invencível, mas, depois de tudo, ele se arrependeu. Além de seu advogado, Colton teve como mentor Jonathan Standridge, um gerente da Boeing, que o incentivou a perseguir seus sonhos de trabalhar na aviação. Ele quer sair, ir para a escola, trabalhar e ajudar a retribuir essas pessoas. Quanto à mãe de Colton, em uma de suas raras entrevistas, ela disse: All I'm gonna say is he's safe, and I'm happy, and I love him, and I miss him. $2 milhões é o total de prejuízos que a aventura de Colton custou. Após toda essa trajetória de vida maluca, Colton disse se arrepender de todo o mal que causou e que tem vergonha de seu passado. Ele vendeu os direitos de sua história para que um filme fosse feito, mas isso não lhe dá orgulho. Colton disse que o único motivo de vender algo tão íntimo é que ele quer ter dinheiro para pagar os prejuízos que causou a tantas pessoas. $1,3 milhões foi o valor que Colton recebeu para vender os direitos de sua história para uma produtora de cinema. É dinheiro suficiente para recomeçar a vida, você deve estar pensando. Sim, de fato é um recomeço, mas de uma forma diferente. Colton usou esse dinheiro para quitar grande parte de suas dívidas. Todo o dinheiro foi usado para restituir as pessoas afetadas pelos crimes. O advogado dele disse que Colton não estava interessado em dinheiro, e sim em restituição. Com os direitos comprados, em 2014 foi lançado um documentário sobre a história do bandido descalço. Com entrevistas de familiares, amigos e conhecidos de Colton, que contam as suas perspectivas sobre todo o caso, as impressões que tinha sobre ele e uma animação para ilustrar tudo o que o jovem viveu. Esse filme também dividiu opiniões, com pessoas dizendo que tudo o que ele fez foi certo e admirável, levando em conta o quanto ele sofreu e a pobreza que enfrentou. Mas outras dizendo que foi uma glamourização de atos criminosos, que prejudicaram pessoas igualmente pobres. Mas e você? Assistiria esse filme? Comenta aí embaixo. Mas as mudanças de pensamento e da forma de agir de Colton não param por aí. Em 2016, após sair da cadeia, ele passou a trabalhar, mas você não vai acreditar para quem? John Henry Brown, ninguém menos que o seu advogado. Brown disse que o motivo da contratação é que Colt é uma pessoa extraordinária. Ele também disse que Colton pode ter Asperger, pois se concentra em algo e consegue dominar a habilidade. Lembrando que, lendo e assistindo, ele aprendeu a pilotar um avião. Isso parece muito algo que veríamos em Phineas e Ferb. Apesar de ter um novo emprego e uma chance de recomeçar a vida, em 2016, Colton anunciou que a mãe havia falecido por câncer de pulmão. Apesar de todos os conflitos entre os dois, Colton declarou que passaria mais 10 anos preso se isso trouxesse a sua mãe de volta. Em 2019, Colton escreveu uma carta para as autoridades na qual pedia uma redução de pena, para que conseguisse seguir em frente com sua vida. Ele explicou o quanto estar confinado a oeste do estado de Washington tem impacto significativo em sua vida. Ele explica que teve que recusar convites de seus amigos para comparecer a ocasiões importantes em Londres, França, China e Coreia.
Porém, o mais surpreendente é que, junto a essa carta, foram enviados outros pedidos de amigos e família, de Jason Rantz Antebi, do programa de rádio com o mesmo nome e até do homem que se diz o dono do avião que Colton derrubou. Não existem mais informações sobre Colton na internet. Pessoas próximas dizem que ele saiu da internet em definitivo. E o consenso geral é que agora ele apenas quer viver uma vida normal e restituir todos os danos que causou. Após anos de crimes, fugas e uma legião de fãs, esse foi o fim do bandido descalço. Uma história que muitos roteiristas de Hollywood não conseguiriam criar nem em seus dias mais criativos. Se você assistiu até aqui é porque gostou, né? Lembra de deixar seu like e se inscrever, que já já estão saindo mais vídeos bons como esse. Abraços do Doutor.